Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira. O ring light deu ruim aqui, acabou de desligar. Calma aí. Deixa eu ajeitar. Pronto. Mais uma segunda-feira. Após o Instagram flopar minha live, 30 minutos. Deve ter sido alguma interferência de chuva. Meia hora com atraso. Por conta do Instagram que estava travando aqui, não estava abrindo a live de jeito maneira. E agora consegui abrir a live. Então, estamos aí mais uma segunda-feira. Boa noite a todos que estão entrando na live. Quem puder compartilhar a live, isso me ajuda bastante. Sejam bem-vindos. A única colaboração que eu peço para vocês é compartilhar a live. E hoje o assunto vai ser interessante. Vamos falar de magia, vamos falar de magia na quimbanda, elementos utilizados na magia. Tenho certeza que muitos elementos que ninguém faz a mínima ideia que é de importância dentro da quimbanda. Vamos falar um pouquinho sobre esse culto maravilhoso. Hoje eu ia falar sobre o Orixá Oxumaré. Ia fazer live falando sobre o Orixá Oxumaré, só que eu recebi um monte de mensagens no direct pedindo para falar de quimbanda, e aí a gente veio aqui falar sobre quimbanda, né? O que vocês pedem, eu tô aqui para esclarecer. Como quimbanda é um culto que não é muito visto aí pela internet, né? Eu acredito que por isso que as pessoas ficam, vamos colocar assim, nessa fome de conhecimento sobre a quimbanda. Até porque a quimbanda é um culto muito fechado, né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite ao iniciado aqui do templo que acaba de entrar. O Alex de Tranca-Rua acaba de entrar, entrou aí na live. Boa noite a todos que estão entrando. Quem puder compartilhar a live, isso ajuda bastante. E quem puder também mandar as suas dúvidas e seus questionamentos, é só falar aí ao decorrer da live. E vamos falar um pouquinho sobre esse culto maravilhoso, esse culto que mudou a minha vida, que é a quimbanda, né? Se não fosse essa rainha que está aí atrás, Ana Maria Mulamba, não estaria aqui de pé. Seu Tranca-Rua, seu Sete Navalhas, Cigana, todos eles, né? Se não fosse a quimbanda, eu não estaria aqui de pé. Muito menos dando testemunho para vocês. Assim como também todos os consulentes, iniciados, pessoas que se cuidam com a gente, dão, e vocês veem aí diariamente, né? Aí o outro iniciado aí, Leonardo da Rosa Caveira. Quimbanda nos abençoe sempre. E vambora, né? Estamos com um número bom aí. Quem puder compartilhar a live, tá bom? É a única coisinha que eu peço sempre para vocês, que é uma forma de divulgar o nosso trabalho, divulgar o conhecimento aqui expressado, que foi com muito esforço, muito sacrifício, que eu aprendi quimbanda. Não aprendi quimbanda em apostila, não aprendi quimbanda em curso, eu aprendi quimbanda na prática. Eu aprendi quimbanda limpando galinha, eu aprendi quimbanda fazendo positivação, fazendo limpeza, fazendo ebó, fazendo comida, matando galinha. Então eu aprendi quimbanda na prática, né? Aprendi quimbanda com algumas entidades também, principalmente a Cigana Esmeralda, e de grande ajuda que foi para minha vida também Dona Figueira, que é a pombogira tutelar da minha iniciadora, e graças a ela que eu hoje manipulo o oráculo de ossos para vocês, porque foi essa senhora que me ensinou. Então vamos lá, né? Eu acredito que quimbanda todo mundo já sabe o que é algo que a gente fala aqui todas as vezes. Eu sempre enxergo a quimbanda como uma filosofia de vida, até porque a pessoa, para adentrar a quimbanda, ela não precisa ter religião. Basta ela acreditar nesses espíritos, basta ela ser devota desses espíritos.
Então, independente da religião que essa pessoa faça parte, ela pode adentrar a quimbanda, né? Algumas religiões ficam um pouco difícil pelas crenças da própria quimbanda, mas que não há nenhum problema, desde que a pessoa acredite nos seus ancestrais e acredite nos seus espíritos, né? Os espíritos à sua volta. Então, independente da rama religiosa que a pessoa faça parte, se a pessoa é da Umbanda, se a pessoa é do Candomblé, se a pessoa é do Xexalabá, se a pessoa, sei lá, é da Igreja Católica, é do kardecismo, é budista, satanista, independente aí do culto que ela faça parte, ela pode adentrar a quimbanda, pode se iniciar na quimbanda, que ela vai estar se pactuando com seus ancestrais, tá? A igreja, né, e a Umbanda fica um pouco mais difícil você ver aí as pessoas entrando para a quimbanda pelas crenças que eles têm, né? E a quimbanda, ela é anticristandade no sentido de que os espíritos que trabalham aí dentro da quimbanda são espíritos que muitas das vezes sofreram, muitas das vezes passaram aí por perseguições, né, da Igreja Católica, e então são espíritos que são anticristandade, né? O meu preto de Kizomba é um que não suporta, não vai falar de Cristo perto dele, que ele te excomunga até a última geração. Mas é natural dele, né? Enfim, então a quimbanda, ela é esse sistema que tem como principal objetivo honrar os nossos ancestrais, criar essa pactuação com os nossos ancestrais para poder equilibrar o nosso caminho junto da nossa ancestralidade e também livrar a pessoa de algumas maldições familiares, de algumas doenças familiares, né? E trazer a boa sorte, trazer a prosperidade, trazer o crescimento para a vida dessa pessoa com o apoio dos seus ancestrais, né? Dentro da quimbanda aí, dentro da minha vertente de quimbanda, a gente cuida de algumas entidades, que não é só Exu e Pombogira, como eu já expliquei. Exu e Pombogira são os tutores, por isso eles recebem o nome de tutelares. Eles são os grandes direcionadores dentro do culto. Então são eles que vão estar nos guiando aí para o culto. Mas a gente tem culto, presta culto a outras entidades, assim como o caboclo, como os pretos de Kizomba, que são os pretos velhos quimbandeiros, e boiadeiro, e aos ciganos, tá? Foi uma polêmica aí a questão, né, da coroação de caboclo que eu postei, porque muita gente não concorda, porque muita gente não conhece quimbanda, né, e fala que não existe. Em breve, aí, essa semana, vai ter uma coroação de cigano dentro da quimbanda, porque muitas das vezes as pessoas estão acostumadas com o povo cigano sem sacrifício, né? Mas se a pessoa for buscar lá no fundo o culto cigano, ela vai ver que o povo cigano realizava sacrifício para Santa Sara. Até porque a Santa Sara não é uma santa católica, ela é uma santa pagã. A Igreja Católica não adotou Santa Sara. Então ela é uma santa pagã que recebia sacrifícios animais, sim. Até porque, né, a gente não pode ser tão ignorante ao ponto de achar que o povo cigano só vivia de grão e de fruta, né? Até porque eles são até hoje, né, porque existem ciganos aí no mundo, pessoas como nós, né, seres humanos como nós. Então eles também se alimentavam de carnes, eles também realizavam sacrifícios, rituais e por aí vai, né? Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu não estou aqui para convencer ninguém do que é certo, do que é errado. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para levar um pouco do culto que levantou a minha vida. Um pouco do culto que leva a bênção para várias pessoas pelo mundo inteiro. Hoje, a gente atende pessoas por todo o canto aí do Brasil, por todo o canto aí quase que do mundo, né? A gente tem pessoas que se cuidam com a gente de Portugal, França, Estados Unidos,
Inglaterra, gente que se cuida aqui no templo da Suíça, Japão. Então tem aí várias pessoas que se cuidam com a gente aqui, Canadá, né, que são de outros lugares, várias pessoas aqui do Rio, São Paulo, Minas, né? Então a gente leva esse culto, né, para o mundo, para melhorar a vida das pessoas, para trazer prosperidade, para trazer caminhos abertos, para trazer boa sorte, né? E a quimbanda é isso. Um bom quimbandeiro tem que ter sorte, tem que ter progresso, tem que ter prosperidade, né? Então você vê aí esses cultos dentro da quimbanda. E aí você vê a grande magia. Qual a primeira magia que um quimbandeiro passa? Seria aí a iniciação. Quando uma pessoa se inicia na quimbanda, ela não se inicia só nos seus exus tutelares, muito pelo contrário. Ela está se iniciando naquele culto, naquela egrégora. Então, por exemplo, uma pessoa que se inicia na quimbanda comigo, ela automaticamente vai se pactuar com seus exus tutelares, os seus exus secundários, caboclo, preto de quizomba e cigano, né, que são as forças que a gente cuida. E depois você tem outras magias, outras ritualísticas que vão somando forças para esse quimbandeiro. Só existe, por exemplo, os bereis, que são as incisões, uma vez. Acabou. Você só faz as incisões na pessoa uma vez. Não tem como repetir. A pessoa iniciada fez as incisões, iniciou. Acabou. A partir dali ela vai passar por outras ritualísticas que tem como princípio estreitar os laços da pessoa com as outras entidades. Então, conforme a pessoa for trabalhando com as outras entidades, for assentando, realizando o assentamento, realizando o culto das outras entidades, a gente vai realizando outros rituais. Assim como a apresentação cigana, a coroação de caboclo e a apresentação de preto de quizomba. E depois de um tempo, a pessoa estando preparada, o exu da pessoa indicando isso, o exu do iniciador indicando isso, e a pessoa tendo um caminho sacerdotal, aí a pessoa passa por ritualísticas finais, vamos colocar assim, que seria a entrega sacerdotal, né? Seria aí o posto sacerdotal, onde a pessoa vai receber a sua mão de corte para as pessoas, né? Porque no momento iniciático a pessoa ela só recebe a sua mão de corte para si, para fazer o seu autocuidado, sacrificar para os seus exus tutelares, para as suas entidades, né? No oráculo, que é o oráculo, o jogo de Carifã, né? Que é o oráculo de uma pessoa recém-iniciada na quimbanda. Ele vai responder ali pelos exus da pessoa, né? E conforme ela vai assentando as outras entidades, o oráculo ele vai sendo alimentado junto e as outras entidades também respondem naquele oráculo, né? E mais à frente, a pessoa se tornando um Tata Ninganga, ela precisa ter um oráculo que vá responder qualquer entidade, qualquer espírito. Então é o oráculo de ossos, que tem um preparo diferente, né? Que é a junção do oráculo de Carifã com os ossos, né? E cada osso ali tem um significado, tem um preparo muito específico e que só sabe quem passa, quem recebe, né? Quem não vai se tornar um Tata Ninganga nunca vai saber como que se prepara um oráculo, né? E aí a pessoa ela vai ter o oráculo, ela vai ter a sua mão de corte para transferência de axé, então ela vai poder cortar para o exu de outras pessoas, de pessoas que ela vai iniciar, né? Ela vai ter também ali junto a magia para transferir a força daquela vertente, né? E ela vai ter aí a cafua, que é algo importantíssimo. É importante frisar isso, porque hoje em dia a gente vê, infelizmente, muitas pessoas realizando quimbanda em qualquer canto. E não é assim, pelo menos não na minha família, tá? É importante lembrar que tudo que eu falo aqui
ele vai de acordo com o que eu aprendi dentro da minha família de Quimbanda. Mais uma vez eu falo, não estou aqui para obrigar ninguém a aceitar a minha verdade, apenas expondo aquilo que para mim é correto e que para mim e para os meus dá certo. A cafua de Quimbanda é o chão ali da Quimbanda, né? É uma ritualística que a gente faz no quarto ali de Exu, que a partir daquele momento se torna cafua, aonde você faz essa ritualística para que o sacerdote venha a invocar qualquer outros espíritos. Você tem aí toda a fundamentação de um templo, né? Você tem os guardiões desse templo, né? Você tem todo aí um preparo. Um templo de Quimbanda, ele não é simplesmente você colocar um atabaque e pintar as paredes tudo de preto e falar que ali tem um templo de Quimbanda. Não é assim que funciona. Existe toda uma fundamentação, existe toda uma ritualística para se preparar um templo de Quimbanda. Um templo de Quimbanda verdadeiro, aonde vai ter axé, aonde vai ter prosperidade, aonde vai ter a força de Exu, a proteção de Exu, até porque a gente não sabe quem está vindo no nosso templo. Quando você divulga um convite, por exemplo, hoje, eu divulgando um convite de um toque aqui no templo, pelo menos o que a minha conta está alcançando hoje aí são 160 mil pessoas. Então dessas 160 mil pessoas, a gente não sabe quantas pessoas podem vir, né? E você não sabe quem está vindo. Então você precisa ter um templo bem firmado para que corra tudo bem. E que para as energias negativas e pessoas negativas não cheguem no templo, né? E isso é importante, eu estou falando isso aí a nível de conhecimento geral, mas isso é muito importante para os sacerdotes, né? Eu sei que tem muitos sacerdotes que me assistem, muitos sacerdotes que me mandam mensagem, até mesmo pessoas iniciadas de outras vertentes que buscam, né, sempre conhecer de Quimbanda. Isso é muito importante. Um templo bem fundamentado, tá? Então isso é uma coisa de grande força dentro da Quimbanda, até porque a cafua ela é uma transferência de ancestralidade. Então eu vou, né, dar um exemplo para vocês. A minha avó de Quimbanda recebeu a cafua dela do sacerdote dela, que seria, no caso, meu bisavô de Quimbanda, que era o Jorge de Tranca-Rua, que passou para Tânia de Maria Padilha, minha avó de Quimbanda, que ela passou para a minha avó, né, Tânia de Padilha, passou para a minha avó, Fátima de Figueira, que é a minha iniciadora. Hoje, o templo que eu administro, que foi um templo herdado, né, que era o templo da minha avó, que é a minha iniciadora também, tanto no Yorubá, em alguns cultos, quanto na Quimbanda, né, que eu recebi de Dona Figueira, da própria Dona Figueira, no dia que eu fiz a minha iniciação de Quimbanda. Ela me deu o templo, eu já contei isso aí para vocês, né? E o templo, ele foi fundamentado pela Tânia de Padilha, né, que recebeu de alguém, que recebeu de outro alguém, que recebeu de outro alguém, e por aí a gente vai, né? A gente vê toda essa ancestralidade. Por isso dessa importância. A gente nunca pode, por exemplo, plantar algo pra gente. Eu não posso abrir um buraco ali na terra, colocar meia dúzia de coisa e achar que ali está plantada uma cafua. Não é assim que funciona. Uma cafua, existe uma ritualística específica dentro daquela família, dentro daquele culto. É igual Ojubó de Orixá, do culto Yorubá. Não é simplesmente você olhar a foto na internet e copiar, não é assim que funciona. Ojubó de Orixá tem o segredo daquela família. A mesma coisa na Quimbanda. A cafua de Quimbanda tem o segredo daquela família. Transferência de axé. Axé não se cria, axé se transfere. Então não é simplesmente, foi como eu falei, não é simplesmente pintar as paredes de preto e falar que é Quimbanda.
Não é assim que funciona. A Quimbanda ela tem fundamento, infelizmente. Muitas pessoas não conhecem o fundamento da Quimbanda, né? Não conhecem uma fundamentação de um templo de Quimbanda, né? Até porque, por exemplo, eu vou fazer uma oferenda para uma pessoa que está lá no Canadá. Já aconteceu, até porque eu tenho clientes lá. Como que esse axé vai chegar na pessoa? Eu tenho a Cafua de Quimbanda, que está na Terra. Então eu consigo atingir aí qualquer pessoa que esteja no planeta Terra, eu consigo atingir, porque eu tenho uma Cafua plantada. Então Exu leva o axé até essa pessoa. Agora, se eu não tenho, dificulta. Né? Então a gente precisa entender aí a importância das coisas. Não é palhaçada, não é besteira. Se existe, existe um porquê. E cada família de Quimbanda tem a sua tradição, tem a sua forma, assim como tem os seus oráculos. Eu, particularmente, não gosto de desmerecer o oráculo de ninguém. Eu vejo, infelizmente, muito isso por aí e eu não curto isso. Porque cada família tem a sua forma de oracular. A minha família é o oráculo de ossos. Ponto. Tá? A pessoa que se inicia comigo só na Quimbanda, ela vai receber o jogo de Carifã, porque vai ser um recém-iniciado, um Tataningan, um oráculo de ossos. Não vai receber ele de Logum, é o culto de Orixá. Se a pessoa é iniciada no culto de Orixá, se tornou um sacerdote no culto de Orixá, aí sim ela vai receber o ele de Logum. Então, para uma pessoa manipular o ele de Logum e o oráculo de ossos, né, o jogo da Quimbanda, a pessoa precisa ter iniciação e sacerdócio nos dois cultos. Tá? Porque nem sempre a pessoa às vezes é sacerdote orixá, mas não é sacerdote na Quimbanda. Às vezes a pessoa é sacerdote na Quimbanda e não é sacerdote de orixá. Às vezes a pessoa é sacerdote nos dois cultos. Isso é importante a gente lembrar. Tá? Porque às vezes no destino daquela pessoa só está o sacerdócio de Quimbanda. A mão dela às vezes não é boa para transferir axé de orixá. Só para transferir axé de Quimbanda. Ou às vezes a mão da pessoa não é boa para transferir axé de Quimbanda, só axé de orixá. E ela tem a Quimbanda só como culto pessoal, como, né, para a sua evolução, para a sua melhoria, mas não para transferência para ninguém. E isso é de grande importância. Né? Então é um pouco do que a gente considera aí a magia da Quimbanda. Então você tem aí algumas ritualísticas, como eu falei, iniciação, né, iniciação, coroação de caboclo, apresentação de cigano, apresentação de preto de quizomba e a entrega sacerdotal. Entrega sacerdotal junto com plantação de cafua, plantação de templo e por aí vai, né? Como eu expliquei para vocês, é um fundamento que eu não posso sair falando aqui como é que é. Nem os meus iniciados sabem como é que funciona. Né? Eles só vão saber o dia que eu tiver um iniciado preparado para ser um sacerdote, que eu for lá no templo dele, templo próprio, tá? Porque a gente não planta cafua numa casa que não é própria, porque o que a gente dá para a terra a gente não tira, e se for preciso transferir por algum motivo muito grande, é uma ritualística tremenda, que a gente evita. Tá? Então, é assim que funciona. A Quimbanda ela é um culto perfeito, só que a gente precisa enxergar o que é o culto. Você vê aí essas grandes magias na Quimbanda. Além dessas magias, você tem outras magias, que são aí ritualísticas, como, por exemplo, incisões, que podem ser feitas na pele. Né? Há pouco tempo eu tive até que fazer uma incisão aqui. Eu até postei foto na página. Né? Algumas incisões de magia específica. Não é rito iniciático. Incisão de iniciação uma vez só. Você não pode iniciar a pessoa duas vezes. A não ser que, por exemplo, a pessoa é iniciada na Quimbanda Nagô. Ela veio para minha Quimbanda luciferiana. Aí sim, a gente vai consertar e eu vou fazer como faz na minha tradição. Né? Eu não posso garantir o que o outro faz. Agora, uma pessoa que foi iniciada por mim, né? Se iniciou comigo na Quimbanda, aí passa o ato sacerdotal, faz berê de novo, incisão de novo, não. Não, aí você está desconsiderando aquilo que você fez, tá? Eu falo aí um pouco do que eu vejo por aí, infelizmente, tá? Então, você tem aí essa gama de magias, você pode ter alguns cordões, tá? Feitos através de magia. Esse meu cordão aqui, inclusive, né? Ele passou por uma magia. Esse aqui tem um chapeuzinho que eu coloquei representando o seu sete navalha, mas esse cordão ele foi feito uma ritualística nele,
né, para que eu ande com ele sempre. E você tem aí várias ritualísticas, né? No meu carro, por exemplo, é o que mais tem. Tem um monte de macumba no meu carro, né? Tem macumba de quimbanda, tem macumba de culto tradicional, né? Mas tem magia para evitar acidente, né? Magia para evitar perigo, para que corra tudo bem, magia de proteção. Então existe tudo isso dentro da quimbanda, tá, gente? Então, o Edgar me perguntou aqui, né, se que na minha tradição há 2 oráculos, né, um para iniciados e um para sacerdote. Isso. Então, a diferença dos dois. O oráculo de Carifã, ele é o oráculo da pessoa recém-iniciada, né, da pessoa que só é iniciada. Que ali a pessoa vai consultar para si próprio, né? A pessoa vai ver a sua vida, vai conversar com seus espíritos, porque foi como eu falei, aquele oráculo ele vai ser sacralizado em cima dos espíritos daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que é iniciada, ela não vai poder chegar no seu oráculo ali e perguntar: eu gostaria de saber sobre o tiriri de fulano de tal. Não, porque quem vai responder ali são os Exus tutelares dela, os Exus secundários, assim que assentados, o preto de Kizomba, o caboclo, o cigano, as energias que a pessoa tem assentada, né? Então, o jogo de Carifã, ele é para si próprio, para você. O oráculo de ossos, por isso que ele só é de sacerdote, que é o jogo de Carifã, os 7 búzios, mais os ossos, é o oráculo sacerdotal. E a gente tem que entender que o oráculo de ossos não responde o meu Exu, não responde a minha pombogira, a não ser que eu invoque. No oráculo de ossos, quando eu falo, por exemplo, vou consultar para fulano de tal, vou consultar, sei lá, para Joaquim da Silva. Eu consultei ali e vi que o Exu de Joaquim da Silva é o seu revira-lixo. Quem é que respondeu ali? Foi Dona Mulambo? Foi seu tranca-rua? Dona Esmeralda? Seu Sete Navalha? Não. Quem respondeu ali foi o próprio revira-lixo da pessoa. Quando eu vou fazer uma lista para uma iniciação, né, uma lista de assentamento de Exu, quem fala os próprios elementos que levam no assentamento não é o meu Exu, não é a minha pombogira, é aquele próprio espírito que se manifesta ali. Então tem um preparo diferente, o oráculo de ossos do jogo de Carifã, né? Até porque são coisas diferentes. Então, se existe alguma diferença entre Tata Ninganga e mestre de Quimbanda? Não, é a mesma coisa, né? Tata Ninganga seria a forma banto de chamar, né? Que traduzida para o português poderia ser aí mestre de Quimbanda, mestre de Ganga, né? Não tem nenhuma diferença não, tá? Então, a Quimbanda é isso aí, gente. A Quimbanda é um culto magnífico. A Quimbanda levanta a vida de qualquer pessoa. Sabe por quê? A Quimbanda levanta a vida de qualquer um porque a Quimbanda traz essa força ancestral. Então, qualquer pessoa pode cultuar a Quimbanda. Qualquer pessoa pode adentrar a Quimbanda. Até porque todos nós temos ancestrais. Antes da nossa cabeça existir, a gente veio de uma cabeça já existente, que são os nossos ancestrais, mesmo que vivos, pai, mãe, avós. Então, a nossa ancestralidade é muito forte. Antes de qualquer coisa, a nossa ancestralidade, tá? Bom, eu vou explicar aí a diferença, tá? Ó, Quimbanda, Candomblé e Umbanda, cultos diferentes. Candomblé é o culto ao orixá da forma brasileira. Candomblé só existe no Brasil. A Umbanda é um culto a espíritos mais católicos, né? Tem lá a crença, o secretismo de São Sebastião ser Oxóssi, São Jorge ser Ogum, é uma forma diferente, né? Também criado aqui no Brasil. A Quimbanda, ela é um culto aos espíritos e a gente acredita, tá? Isso na minha família, que é um culto bem antigo, um culto bem primordial. Desde que
existiu o mundo, desde que alguém teve um primeiro, né, a primeira pessoa que viveu no mundo, a primeira pessoa que nasceu no mundo, que teve um descendente, já criou ali a ancestralidade. Então ali já criou a Quimbanda. Então a Quimbanda é um culto muito antigo. Então, a mão de faca ganha na iniciação a mão de faca para uso próprio. Sim, na minha vertente é. A pessoa ela vai receber na iniciação a mão de faca, ela vai, né, vai ter autorização para usar o seu cachimbo, que é de grande importância. Ela vai ganhar o oráculo de Carifã, tá? E ela vai ganhar também os seus fios, tá? Por esses aqui são os fios da iniciação que eu vou fazer essa semana. Cigana Nazira e seu João Caveira, tá? E eu já vou falar um pouquinho das cores também dentro da Quimbanda, tá? Aí, ó, o Alex falando, ó, testemunha ao vivo, hein? Testemunha ao vivo de iniciado meu, hein? Escreveu aí, de verdade, depois que eu me iniciei, minha vida mudou da água pro vinho. Axé. Nigunzue Quimbanda. Como diria a minha avó de Quimbanda, Nizar Exu, né? Glória Exu, traduzido para o português. Então, o Orixá e Exu não são a mesma força, né? Um é espírito, o outro é divindade, né? Então não são a mesma força, não. Bom, a gente vê aí vários elementos importantes para o culto de Quimbanda. Dentro da Quimbanda, a cor ela é de grande importância. Cada cor representa um reino, tá? Né? Cada reino tem, né, na verdade, cada reino tem uma cor representativa. Mas as cores, elas trazem um grande significado que vão se encaixando, por exemplo, no povo da Lira, a principal representação da Lira seria o ouro, a prosperidade. Então a cor da Lira aí é o amarelo. Mas se o Exu atua ali no povo do inferno, ele pode pedir para se utilizar a cor vermelha, né, que representa a encruzilhada, ou também a cor laranja, que a gente vê ali aquela chama do fogo, né? Então, isso vai depender, tá? E as cores de vela. As cores de vela acesa para os Exus normalmente são em cima dos reinos de atuação dele, do Exu, da Pombogira. Já as velas acesas em um ritual, por exemplo, um ritual de limpeza, né? Vai depender da vontade do Exu. Um ritual de prosperidade. Independente do Exu que seja, por exemplo, se é um Exu da praia, um ritual de prosperidade, obviamente, a gente vai utilizar a vela amarela. A gente pode até utilizar a vela azul, né? No caso do exemplo, representando o Exu da praia. Mas se você está manipulando a energia da prosperidade, você tem que voltar aquele ritual para aquela energia. E isso é muito importante. Alguns rituais, não todos, necessitam da influência da lua, tá? Mas isso aí é específico pelo oráculo. É especificado pelo oráculo, tá? Não todos. Isso vai depender muito. Tudo na Quimbanda é visto através do oráculo, né? Tanto que vocês podem aí olhar todas as fotos de oferendas que eu já fiz. Vocês nunca vão ver uma igual a outra. Pode ser parecida, mas essa aqui tem vela e cerveja. Tem, mas o bicho sacrificado é diferente. O Exu é outro. Sempre é diferente. Sempre tem um elemento diferente. Né? Porque não existe algo único. Né? O que me prospera não é o que prospera você. Então, a gente tem que estudar aí o que me prospera e o que prospera você. Para quando for fazer um ebó de prosperidade para mim, usar esses elementos. E um para você, usar aqueles elementos. Então, para um trabalho dar certo, tudo isso precisa ser analisado. Tá? Então, me perguntaram aqui, quando o iniciado ganha o seu oráculo,
ele vai usar só para si mesmo. Só para si mesmo. Ele só vai utilizar o oráculo para consultar para alguém se ele se tornar um Tata Ninganga. Se ele não se tornar um Tata Ninganga, o oráculo vai ser só para ele, para consulta para si próprio. A não ser que, por exemplo, a pessoa é um tarólogo, por exemplo. Né? A pessoa já entrou na Quimbanda sendo um tarólogo, ela tem um outro culto, uma outra forma, aí ok. Né? Aí é aceitável. Agora, dentro da Quimbanda, não, ela não pode, por exemplo, pegar o tarô e falar, olha, seu Exu é tal. Sendo uma pessoa iniciada na Quimbanda, nunca. Pode-se cultuar Exu sem a confirmação do oráculo? Nunca, de forma alguma. Cultuar Exu sem confirmar no oráculo é simplesmente você estar dando margem para o erro. E dentro da Quimbanda a gente não pode errar, porque a gente leva o nome dos nossos ancestrais. Então a gente tem que honrar sempre os nossos ancestrais. E a pessoa também precisa ter caminho, também precisa ter prosperidade. Né? E a pessoa cultuando o Exu que não é compatível com a energia dela, não é um Exu que está na ancestralidade dela, ela não vai obter boa sorte, de forma alguma. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Tá? Como a pessoa se torna um Tata Ninganga. Eu expliquei isso no início da live. Tá? Eu não vou repetir, porque senão eu vou ficar, às vezes, repetindo a mesma coisa, e aí a live vai se estender em um sentido que eu não vou conseguir explicar tudo o que eu quero. Bom, boa noite a todos que estão entrando aí na live. Então vamos lá. Alguns elementos são importantíssimos para a Quimbanda. Você vê aí a vela, você vê aí as cores das velas podem mudar, né? As penas são importantes na Quimbanda. Existem ritualísticas que você utiliza a pena. Cada pena tem o seu significado. Acredito que muitos não sabiam disso. Às vezes, alguma magia que você faz, você vai ter que torrar a pena de algum animal específico por uma determinada coisa. As folhas, tá? As folhas também são importantes. Cada folha tem o seu axé. Não é simplesmente você pegar as folhas vermelhas. Todas as folhas vermelhas são de Pombogira. Não, todas as folhas quentes são de Exu. Não. Então, o Edgar, né, me perguntou aqui, se é aconselhável recém-iniciado todo o tempo possível consultando e aprendendo mais. Né, a pessoa vai aprender a natureza dos seus ancestrais desde o momento que ela é iniciada. A gente vai buscar quem é esse ancestral, né, quando foi vivo na vida da pessoa, né, na ancestralidade da pessoa. A gente vai buscar o nome desse ancestral. A gente vai buscar os reinos que o ancestral atua. Então a natureza do ancestral a pessoa já vai saber. Né? Normalmente o que gosta de beber, o que gosta de fumar, a pessoa pode até depois ir se desenvolvendo mais um pouco com a sua ancestralidade, né? E para fazer consultas de dúvidas, né? Mas a pessoa ela vai se conectando ao Exu desde o momento da iniciação, né? A iniciação é uma grande conexão com os seus ancestrais. Então, perguntaram se os Exus na Quimbanda também riscam ponto. Sim, mas não é obrigatório. Exu na Quimbanda é rei. Ninguém chega para ele e fala, olha Exu, você virou, você tem que riscar ponto. Não. O ponto riscado a gente vê normalmente pelo oráculo. Né? Até porque se uma pessoa, por exemplo, que não incorpora, então ela não vai se iniciar na Quimbanda. Né? Porque não sabe o ponto riscado do Exu, não. Né? Na minha vertente a gente vê o ponto riscado ali através do oráculo de ossos. Mas o Exu ele pode sim virar e falar, meu ponto é esse, por isso, isso. Né? Mas não é comum em sentido de obrigar Exu. O Exu só vai receber um assentamento, uma bebida, um cigarro depois que ele riscar o ponto, não, porque é Exu que manda. Então, não, os Exus não mudam de casa para casa, tá? Tem que saber isso aí
Até que ponto é o seu Exu de verdade. Por exemplo, eu sou de Tranca-Rua e Dona Mulambo, meus Exus tutelares. Aonde eu for, tem que responder Tranca-Rua e Dona Mulambo. Né? Se não respondeu, né, não foi o meu caso, que todos os oráculos que eu fui sempre foram eles que responderam, né, com exceção de um pai de santo que acabou ferrando com a minha vida, mas enfim, vamos esquecer o passado. Tem que responder. Se não responder, porque não é o seu Exu. Entendeu? Eu sou muito por aí. Mas isso aí você tem que ter convicção da pessoa que está te orientando aquilo ali. Né? Se aquele oráculo realmente é próprio para isso. Sabe o que muito acontece? A pessoa ela vai ver Exu no tarô, na carta, vai ver Exu no jogo de búzio, de orixá, e não tem nada a ver. Existe um oráculo próprio para isso. Né? Então fica meio complicado, né? Então, dentro da quimbanda você tem aí o uso de penas, você tem o uso de dentes, né, ossos animais em geral. Cada osso traz aí um simbolismo, podendo ser utilizado em uma magia. Você tem aí o uso das pedras semi-preciosas dentro da quimbanda, cada pedra com seu significado, podendo ser usado em assentamentos, podendo ser usado em rituais. Você pode... você tem aí... Desculpa, é que eu estou lendo ali as perguntas. Você tem aí o uso das flores. Cada flor tem o seu significado. Não é simplesmente você chegar e colocar a rosa no pé da pombogira, não. Nananina, não. Cada flor tem o seu significado. A não ser que você vai agradar a pombogira. Ah, meu velho, eu te trouxe de presente uma rosa, uma coisa. Agora, você, como que se diz? Fazer um ritual, fazer uma oferenda específica para algo, você tem que ver qual a flor que vai utilizar naquele ritual. Por exemplo, o girassol é uma flor atrelada a direcionamento, né? Porque é uma flor que se direciona ao sol, né? A flor do campo, né, por você encontrar bem colorida, ela está atrelada à prosperidade, à alegria, né? A rosa, ela está atrelada ao vencer os obstáculos. Por quê? A rosa, antes de brotar, você vê todos aqueles espinhos. Né? Então, simboliza aí, né? Pô, às vezes a pessoa já passou por vários problemas e agora ela venceu na vida. Né? Ela cresceu, ela prosperou e hoje ela está ali, ela brotou, né? Vamos colocar assim, ela aflorou, né? Seria a palavra certa. Né? Então, você tem aí, cada flor tem o seu simbolismo. Você vê, por exemplo, aquele chuvisco, né, que é uma florzinha pequenininha, que antigamente era usado no buquê de casamento, é uma flor utilizada em ritual de amor. É uma das flores que se faz presente em um ritual de amor, numa mesa de amor. Você tem que colocar o miosotis, né, que seria o chuvisco. Por quê? Você vê que antigamente ele era utilizado nos buquês de noiva, não era à toa, não era só de decoração, porque era bonitinho. Ele era utilizado nos buquês de noiva porque ele sempre teve esse simbolismo do amor, do companheirismo, da união. Então, por exemplo, até a cor da flor, por exemplo, uma rosa vermelha, né? Se você vai fazer uma mesa de amor, você pode, por exemplo, usar rosas coloridas. Você pode usar os miosotes, né? Os mosquitinhos, né? Você pode utilizar o girassol. Ok. Pode utilizar a gérbera. Ok, agora, você não vai fazer um ritual de amor. Amor. Tá? Só com rosas vermelhas. Porque o vermelho, ele simboliza a paixão e não o amor. O amor é simbolizado pela cor rosa. O amor, aquele amor mesmo, não é algo momentâneo, não é viver uma paixão.
Tá? Aqui tem uma diferença, né, da paixão e do amor. Então tudo isso é importante, gente. Então, quando a gente se inicia na Quimbanda, seria, vamos botar assim, o corpo fechado, né? A gente tem o nosso corpo fechado, né? Então a gente vai estar protegido, né? Obviamente que não é aquela história da carochinha de o Exu vai me proteger, aí eu posso entrar na frente de um bandido e falar com ele, atira que o meu Exu tá me protegendo. Aí é idiotice, né? Não adianta você contar com o Exu porque você provocou aquilo. Agora, por exemplo, acidente, perigos, Exu ele vai te livrar. Algumas coisas a gente vai ter que passar na vida, tá? Exu ele não vai simplesmente só mudar os nossos caminhos. Exu muitas das vezes ele vai aliviar. Exu vai tornar a nossa vida mais leve, vai tornar a nossa vida mais feliz. Mas algumas coisas a gente precisa passar até mesmo para evoluir, para aprender, para ter uma experiência daquilo. Então o próprio Exu sabe disso. Tá? Quais entidades entram no culto de Quimbanda na minha vertente? Cigano, caboclo, né, o caboclo de pena ou de couro, no caso o boiadeiro, e preto de Kizomba. São Exu e Pombogira, são essas entidades que a gente cultua. Tá? Mas em outras vertentes existem outras entidades. Então, isso é de suma importância. Tá? Vocês verem, os mínimos detalhes de uma magia, ela é importante. As flores. Às vezes você vai utilizar em uma magia, por exemplo, fazer um pó, um afoxé, um ritual. Às vezes você não vai utilizar as pétalas daquela flor. Às vezes você vai utilizar o caule. Numa magia contra inimigo, você não vai utilizar a rosa. Você vai utilizar o caule da rosa, com espinho. Né? Em algumas outras magias, por exemplo, para a produção de alguns perfumes de encanto, a pombogira pode pedir que você use as pétalas ou somente o miolo da rosa. Depende daquilo que você está intencionando. Então, isso vai mudar. Né? A gente não tem uma magia pronta. A gente tem um conhecimento. E a gente vai formar magia ali junto com a intuição e com, né, a consulta. A intuição e a consulta. Não é só seguir a intuição e fazer loucura. Não. O Exu te intuiu, você vai lá, consulta o Exu para saber se é aquilo mesmo ou se aquilo é coisa da sua cabeça. Né? E você tem aí, por exemplo, os ovos. Né? Os ovos são muito utilizados na magia da Quimbanda. Você vê, se o ovo ele está cozido, ele tem um simbolismo. Se ele está cru, ele tem outro. Né? O ovo cozido, você está interrompendo uma possível geração de vida. O ovo cru não. O ovo cru ele ainda gera vida. Ele ainda fertiliza. Então, a gente precisa analisar tudo isso para montar uma magia. Por isso que eu falo, não é simplesmente você chegar e fazer ali, matar uma galinha e acabou. Não é assim que funciona. Né? As essências também são importantes. O cheiro é importante na Quimbanda. Em alguns ritos a gente utiliza algumas essências extraídas de cascas de árvore, extraídas de flores. Né? Por exemplo, a Dama da Noite, né? Uma flor. Você extrai uma essência, né? A essência da Dama da Noite, que você utiliza para magias ligadas à sexualidade, magias ligadas, né, ao sexo, magias ligadas ao encanto, né? Magias ligadas à atração sexual realmente. Né? Tanto que tem aí o aspecto da Dama da Noite, eu já até gravei vídeo falando sobre.
Então, galinha, alguém me perguntou aí, galinha da Angola é ofertado para Exu e Pombogira? Sim. Em algumas coisas específicas. Em algumas coisas específicas. Tá? Você tem que saber qual aspecto da galinha da Angola você quer usar. Ela tem grandes voos. Né? É um animal arisco, um animal que se você soltar, ele pula um muro de 3 metros tranquilamente. Né? Outra, é um animal que toda hora grita, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Então depende qual axé você vai utilizar. Então, os outros elementos unidos à galinha da Angola vão simbolizar aquilo ali que você vai usar. Se você vai usar para alcançar grandes voos na sua vida, grande progresso na sua vida, ou se você vai utilizar a galinha da Angola para enfraquecer os seus inimigos. Porque ela já fala, tô fraco, tô fraco, tô fraco. A própria galinha já fala isso. Então a magia, né, para vocês verem, o mesmo animal, ele pode ser usado aí para diversas coisas. A folha tem horário. Por exemplo, a folha da fortuna. Se você quer usar a folha da fortuna para esfriar a cabeça de alguém por problema, a pessoa às vezes está passando por um problema de cabeça, não está dormindo direito, e ela quer fazer um banho da folha da fortuna para ela tomar, lavar a cabeça dela com a folha da fortuna. Se você pegar a folha da fortuna na parte da manhã, ela pode ser usada para colocar na sua cabeça. Por quê? Ela ainda está ali, né, úmida, do sereno, ela ainda está fria. Agora, se você pegar a folha da fortuna depois de meio-dia, ela já tem outro simbolismo. Ela já representa a prosperidade, ela já representa a dinâmica, ela já representa o fogo. Então a mesma folha, dependendo do horário que você pega, ela vai te trazer axés diferentes. Então isso é muito, muito importante no culto e para uma magia ter a sua efetividade. E o sacrifício na quimbanda, ele ocorre aí muitas das vezes como potencializador daquele axé. O sangue é vida. Então quando você oferta o sangue, você potencializa aquele axé. Só que você tem que saber os elementos que você está colocando ali para potencializar aquele axé. Né? Se você está colocando, por exemplo, elementos positivos, você vai potencializar um axé positivo. Se você está colocando elementos negativos, você está potencializando algo negativo. Então tudo isso precisa ser analisado. Né? A própria tartaruga, por exemplo, né? A tartaruga não, na verdade o jabuti, né? Que a gente chama de tartaruga. O jabuti, ele é utilizado com determinados fundamentos, ele pode ser sacrificado para trazer vida longa. Porque é um animal que tem, né, bastante tempo de vida, é um animal que dura anos sobre a terra. Então ele pode trazer esse aspecto de afastar a morte, de trazer vida longa. Agora, dependendo dos elementos que você vai usar, você pode utilizar o jabuti para, como é que se diz? Deixar a magia dos seus inimigos mais lenta. Né? Às vezes você está recebendo um ataque muito forte, não é iniciado na quimbanda, porque quem é iniciado na quimbanda e está em dia com as suas coisas, né? Está alinhado com o seu destino, está alinhado com a sua força espiritual, com seus eixos de defesa e ataque, não vai sofrer isso. Né? Mas, caso até o próprio Exu oriente, isso tudo vai depender dos outros elementos que se levam junto. Né? Por exemplo, um batizado na quimbanda. Porque na quimbanda tem batizado, tem casamento. Muitas pessoas não conhecem, mas tem. Né? Então, um batizado vai depender ali alguns elementos que você vai usar. Tem uma pena específica que eu não vou falar, que é segredo, que você utiliza no batizado. Que você coloca essa pena ali na cabeça da criança para consagrar essa criança, para criar um canal entre a ancestralidade e essa criança. Por quê? Essa criança ainda está com uma força
vamos botar assim, bem fraca, até mesmo espiritual, ainda é uma criança, um bebezinho, um fraquinho. Então você precisa fazer determinadas ritualísticas quando você for apresentar, né, batizar essa criança e apresentar ela para os seus ancestrais, né, utilizar essa pena que faz essa conexão. Então, tudo isso, e não é uma pena de um animal difícil, hein? Vou deixar vocês na curiosidade. Quem é meu iniciado sabe, porque tem na apostila. O ibim, né, o caramujo, também é usado, também tem esse axé, né, utilizado na quimbanda, sim, e também tem esse axé. Mas na verdade o ibim, ele tem aí o axé de apaziguar, por ter um sangue frio, né, um sangue branco, acalmar, né, como ele tem a dinâmica em sentido de carregar o peso nas costas. Então, às vezes, tu quer tirar o cumburucu de você, né? É uma coisa que eu não faço, tá? Porque no meu templo a gente não faz nenhuma energia, não trabalha com nenhuma coisa negativa, nenhum trabalho negativo, nem amarração, nem queimação, a gente não faz nada disso, não é da minha família, tá? Mas existe, e eu sei fazer. Né? Por exemplo, você tá com um cumburucu, tá com uma energia negativa, você quer tirar essa energia de você e quer jogar pro seu inimigo, você vai usar o ibim. Porque o ibim, ele carrega o peso sobre as costas. Ele carrega o seu peso sobre as costas. Que seria a casca. Então você vai tirar e vai colocar. Mas é uma magia específica. Não é só matar o ibim não, tá? Pessoal feiticeiro negativo aí que me vê. Não é só matar o ibim não. Né? Alguém perguntando aí se eu já sofri muita demanda. Cara, já sofri meus pedaços aí. Depois que eu me alinhei com a minha espiritualidade, eu não sinto efeito de nada. Eu sei que tem muita gente que faz macumba pra mim, tá? E não é pouca. Até porque você administrar um templo espiritual não é fácil. A minha página tá com 12.900 seguidores, graças a todos vocês que estão aí, né, que fazem parte disso, em um ano, né? Então, o meu trabalho cresceu muito rápido. Né? Graças a Exu, eu tenho certeza que vai crescer mais, e tem alguns projetos por aí que eu não gosto de revelar antes de acontecer, mas que estão a caminho aí, que assim que acontecer, vocês vão saber. Então, isso causa muita inveja, né? Eu estou reconstruindo um templo, né? Eu não estou simplesmente reformando, eu estou reconstruindo. Tira isso aqui de lá, joga pra lá. Tô tirando tudo. Eu tô começando um templo do zero. Um templo que eu herdei do zero. Eu não tô aproveitando nada. Eu tô tirando piso do chão, quebrando parede, reformando, derrubando, construindo, levantando. Eu não tô aproveitando nada. E eu sei que isso, muitas das vezes, causa inveja nas pessoas. Então, eu recebo ataque de demanda? Com certeza. Isso aí eu acho que qualquer sacerdote recebe. Eu acho que qualquer ser humano, né? Às vezes até mesmo a palavra de uma pessoa, né? Mas a demanda não é mais forte do que as divindades que me seguram, né? E é isso que a gente tem que sempre ter na minha cabeça. A demanda nunca vai ser mais forte que Dona Maria Mulambo. Nunca vai ser mais forte que Ogum, que os meus orixás, que as minhas entidades. Então, se eu estou de bem com eles, se eu estou andando na linha, se eu estou certinho, a magia não me pega. Agora, o que acontece? A pessoa sofreu demanda. Por quê? Às vezes a pessoa está com alguma pendência. Às vezes a pessoa está com alguma brecha aberta onde o feitiço se aproveita. O feitiço, a demanda, ele se aproveita de uma brecha. Então, você está com um amoroso abalado, né? Com um sentimental abalado. Ele vai ali, ó, e destrói sua vida. Você está com o financeiro abalado. Então, a gente não pode deixar brecha, né? E cuidar de Exu. Então, o crânio de animal representa o quê? Depende. Depende do animal. Depende. Cada animal tem um axé, tem uma dinâmica, né? O crânio, por exemplo, o crânio do cabrito, né? Na minha vertente, o primeiro cabrito sacrificado para aquele Exu, ele como é que se diz? Ele é guardado, né, esse crânio. Vocês me desculpem que às vezes as palavras falham aqui, né, porque eu estou o dia inteiro atendendo, graças a Exu. Eu terminei os atendimentos 6 horas, 6 e pouquinho, eu comecei a cuidar de Exu e
e abrir a live. Então eu já emendei uma coisa atrás da outra, um dia inteiro de atendimento, graças a Exu, magia que eu tive que fazer, enfim. Então, por exemplo, o crânio de cabrito que a gente guarda, ele representa uma vitória, né? Como se fosse um troféu. Né? Ou que aquele Exu fez algo e mereceu aquele cabrito, né? Que aquele Exu ele já tem uma força por ter se alimentado de um bicho grande, não quer dizer que ele seja mais forte que o Exu que comeu galinha, não é isso. Mas ele tem um axé de dinâmica, de fartura. O cabrito ele tem esse axé, por isso que eu gosto também de ofertar muito cabrito, quando o Exu permite, que ele tem. Também o cabrito ele traz a questão da fartura, é muito sangue, é um animal grande, é um animal forte, é um animal, né, que tem os seus chifres para guerrear. Se você olhar a força do cabrito, o cabrito sobe um morro quase que em pé, íngreme, tranquilamente. Né? Então o cabrito ele tem muita força. Então a gente guarda. Alguns animais especiais, sacrificados para o Exu, a gente também guarda o crânio. Alguns crânios que a gente pode vir a achar na mata, que é o caso desse crânio de cavalo ali que está em Dona Mulambo, né, foi dado como fetiche. Né, pela minha Mulambo atuar na mata, tido como força do reino de atuação dela. A gente tem que entender que quanto mais a gente representa o reino de atuação dos nossos Exus, mais próximo da energia deles a gente chega. Então, se a gente tem um Exu de cemitério, quanto mais elementos de cemitério a gente coloca no Exu, né, entre pedras, azulejo, enfim, né, mais força vai ter, né, mais próximo daquela energia você vai chegar. Quanto mais coisas da mata, no Exu de mata, e por aí vai, de praia, né, e o próprio Exu vai te mostrando as coisas que ele quer. Então, é isso aí, gente. Né? Quimbanda é um culto maravilhoso, é um culto perfeito. Porque, como eu falei, a Quimbanda é capaz de levantar a vida de qualquer pessoa. A Quimbanda, ela traz fama? Traz. Quimbanda traz prosperidade? Traz. Só que traz saúde? Traz. Só que junto o nosso esforço também. Né? As pessoas, elas às vezes querem buscar a Quimbanda por... eu vou fazer um pacto de riqueza e vou ficar rico. Não tem. Se fosse assim, né, você não teria ninguém pobre, porque todo mundo ia fazer pacto de riqueza. Né? Ia ferrar com a economia no país, né? Porque só ia ter gente rica. Não ia ter pessoas sem dinheiro, até porque o dinheiro é muito importante, né? Então, gente, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o Exu ele vai nos abençoar junto com a nossa dinâmica. Por exemplo, a pessoa é um tatuador. Né? Eu atendi um menino hoje com esse caso, por isso que eu estou citando. O cara é um tatuador e que está querendo abrir o estúdio, começando na casa dele, né? E está querendo abrir. Que em breve ele vai abrir na fé de Exu. E aí, Exu vai fazer o quê? Exu vai ajudar ele, vai trazer oportunidades, vai criar oportunidades, pessoas que podem ajudar ele. É isso que Exu vai fazer. Agora, não é ele estalou o dedo e apareceu um estúdio na frente dele. Não é assim. É através de trabalho, é através de luta. Poxa, a pessoa é um cantor, né? A pessoa tá lá, um DJ, que tá querendo, né, sabe, ter fama, ter prestígio. Se o trabalho da pessoa for realmente bom, né, e aquilo estiver no destino da pessoa, porque também precisa estar no destino da pessoa, e também não é todo mundo que nasceu para ser famoso. A gente também precisa entender tudo isso. Mas se aquilo está no destino da pessoa e a pessoa não está conseguindo concretizar, Exu vai trazer facilidade. Vai trazer pessoas influentes, vai trazer pessoas com conhecimento que podem levar, né, a pessoa a determinado lugar, pessoas que vão investir nela. Então tudo isso a gente precisa ter uma grande análise em sentido de prosperidade, de caminho, que nada cai do céu. Né? Nada é fácil, assim como as pessoas colocam. Então não confundam Quimbanda com todo esse lance de pacto, com essas coisas assim. Não é assim que funciona.
né? É um conjunto. A gente tem a atuação espiritual e a gente tem a atuação material. Não adianta também só a gente fazer o ebó e ficar sentado no sofá esperando que Exu vá bater na tua porta e levar um emprego. Isso não existe, né? Isso não existe. Agora, se você está buscando um emprego, está colocando um currículo, tá, né? Exu, ele vai te honrar. Exu, ele vai fazer esse trabalho junto contigo. Então, vamos compreender isso, gente. Que Exu não trabalha sozinho. Além dos espíritos que trabalham com ele, Exu precisa que a gente também trabalhe na forma aqui carnal para que ele possa trazer a facilidade, né? Esses dias eu estava lendo até uma frase, né, um texto na internet que falava assim, né, que o cara estava numa embarcação e ele pediu, né, estava no mar, ficando já quase afogado, e ele pediu a Deus que desse a ele uma ajuda. Parou uma embarcação, você precisa de ajuda? Aí o cara respondeu, não, Deus vai me salvar. Aí, daqui a pouco parou outra embarcação, você precisa de ajuda? Não, fica tranquilo, Deus vai me salvar. Na terceira vez, parou outra embarcação, aí o cara perguntou, mas você está precisando de ajuda? Aí ele, não, fica de boa, Deus vai me ajudar. Ele morreu afogado. Aí chegou, né, vamos botar, né, pelo que a história contava, chegou lá no céu e falou com Deus, poxa, mas você não me ajudou. Aí Deus respondeu para ele, cara, eu coloquei 3 embarcações no teu caminho. Você não quis pegar nenhuma delas. É isso que Exu faz. Exu coloca oportunidade na nossa vida. Oportunidade de ter fama, oportunidade de ter prosperidade, oportunidade de ter dinheiro, de crescimento. Tá? Eu, particularmente, não aceito quimbandeiro com a vida ruim. A não ser que a pessoa procure. Tá? Também a gente precisa analisar isso. Mas a gente tem que colocar esses aspectos na nossa vida, esses aspectos na nossa cabeça. Entender que Exu, muitas das vezes, vai nos ajudar colocando pessoas na nossa vida, colocando, né, oportunidades. Tem um menino que escreveu aí, né, aposto que era maneiro, não vou citar nomes, né, mas foi um cara que, por exemplo, veio aqui, fez ebó comigo, Dona Mulombo deu um perfume para ele, que ele queria arranjar uma pessoa aí, conseguiu, né, conseguiu uma pessoa com grana, com dote, né, então a gente tem que entender que Exu, ele vai trazer essas oportunidades, né? Exu, ele vai trazer as oportunidades para a gente progredir, para a gente prosperar. Só que a gente necessita também fazer a nossa parte. A gente necessita também trabalhar. Não adianta só reclamar do Exu. Ah, mas eu boto bebida, mas eu boto... Aí, ó, ao vivo, hein? Botando aí, consegui mesmo. Boto bebida, cigarro, vela, mas o Exu não me ajuda. Às vezes está ajudando, só que às vezes você não está enxergando. Então pare, pense, não é vergonha você pedir ajuda. Então se você não está conseguindo resolver aquilo sozinho, vai procurar um sacerdote. Não falo que tem que me procurar não, mas vai procurar um sacerdote que você confia, vai realizar uma consulta. Se aconselhar fazer um ebó, faz um ebó. Encaminha a sua vida, vai buscar o progresso, vai buscar a melhoria. Ah, mas eu gosto muito de fazer bolo. Poxa, vai buscar fazer um curso de bolo, vai aprender a fazer uns novos modelos de bolo, vai buscar evoluir. Ah, mas eu gosto muito de fazer unha. Então você vai buscar algo em cima disso, vai buscar cursos, né? E assim você vai fazendo, né? Independente da profissão que você vai exercer, que está no seu caminho, que está no seu destino, né? Que você deseja, você precisa se aperfeiçoar, né? Então busque sempre a melhoria. A Quimbanda, ela prega isso, ela prega essa melhoria, né? Então, por exemplo, fica muito difícil uma pessoa que não tem preparo nenhum conseguir alcançar grandes coisas na vida, porque às vezes a pessoa não está buscando evoluir, e a outra pessoa que buscou evoluir consegue aquela oportunidade. Então não pare, gente, vai sempre evoluindo. A nossa vida é uma constância, a gente tem que evoluir todos os dias.
a gente tem que melhorar todos os dias. E junto de Exu, junto dos nossos orixás, né, de toda a nossa espiritualidade, todas as nossas entidades, a gente vai conseguir obter vitória, a gente vai conseguir obter o sucesso, vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente quer, né, tudo aquilo que a gente deseja. Mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa melhorar. Bom, gente, é isso aí, tá? Vocês me perdoem ter entrado na live atrasado, por conta aí do Instagram que flopou a live, mas correu tudo bem. Espero que vocês possam ter gostado, né, do conteúdo. Vocês que estão assistindo a live, né, depois, mesmo que não estão assistindo ao vivo, que estão assistindo pelo feed, se caso tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, surgiu alguma pergunta aí no meio daquilo que a gente falou, sinta-se à vontade de chamar no direct, sinta-se à vontade de chamar no WhatsApp. O número no meu WhatsApp é 21 99 4841 199. Então, qualquer coisa é só chamar pelo WhatsApp. O link do WhatsApp está na bio da página, ou só chamar no direct. E quem puder compartilhar mesmo, depois dela não estando ao vivo, isso nos ajuda bastante, tá bom? Que Exu, que todas as entidades da Quimbanda, que todas as forças da Quimbanda possam sempre ir na frente, abrindo o caminho para que o progresso, a prosperidade e a boa sorte chegue na nossa vida. Quem tem Exu tem sorte, tem progresso, tem prosperidade. Nunca foi sorte, sempre foi a macumba, né? Então, seguimos com a fé na Quimbanda e sempre buscando o melhor e buscando a prosperidade para a nossa vida. Ó, o meu olho tá vermelho, é cansaço, tá, gente? Não é nada não. Porque eu tô falando isso porque tem os haters, né, que daqui a pouco vai querer falar merda. Meu olho tá vermelho, é cansaço, tá? Eu tô acordado desde cedo, consultando, e daqui a pouco eu vou descansar, né? Consultando, fazendo magia e agora a live para vocês. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana, que essa semana que se inicia hoje possa ser de vitória, possa ser de boas oportunidades e possa ser de renovação. Mojubá a todos, Nigunzue Quimbanda, e nunca se esqueçam, Nizara Exu, glória a Exu, que é aquele que nos abençoa.